Olá, meu nome é Júlia Ribeiro Portela Nunes, o meu professor orientador é o Daniel Barbieri Freitas, e o título do nosso trabalho é Propagandas Persuasivas e Resistência à Persuasão em Tempos de Covid-19, Eficácia de Diferentes Rotas Persuasivas e Mensagens Voltadas para o Controle da Pandemia. Bom, uma breve contextualização, a iniciativa foi justamente por meio da pandemia, em que, no primeiro momento, houve muita divulgação de informações para o combate, né, contra o coronavírus, medidas de prevenção, enfim. Porém, em dados exibidos pela Inloco, por exemplo, em relação ao isolamento, não observava-se, na época, muita adesão da população em relação a isso. E aí a gente questionou em relação às mensagens persuasivas e a sua eficácia. Então, a base do nosso estudo é na Elaboration Likelihood Model, LM, em que explana sobre a questão da persuasão em duas rotas, a rota central e a rota periférica. A rota central está direcionada também com o conteúdo da mensagem. Então, a pessoa analisa pelo conteúdo da mensagem se vai aderir ou não. E a rota periférica já é relacionada a outras variáveis que estão associadas à mensagem, mas não é ao conteúdo diretamente. E aí são essas outras variáveis que faz a pessoa querer aderir ou não. Enfim, e aí, olhando essa questão, o objetivo geral do nosso estudo foi investigar se o uso de rotas centrais ou periféricas de persuasão provocam diferentes níveis de endosso das campanhas com foco na medida de prevenção e controle da pandemia do coronavírus. E como objetivo específico, procuramos analisar a influência de variáveis associadas à resistência à persuasão, no endosso de mensagens persuasivas por meio de rotas central e periférica. E aí, de variáveis associadas, também buscamos compreender se, por exemplo, a questão da orientação política poderia ser importante ou não nesse processo, e a questão da fonte da mensagem, se isso optamos por fontes de órgãos públicos, e aí se isso também teria variação em relação ao endosso. Então, o método da natureza dessa pesquisa é quantitativa, e a nossa divulgação foi compartilhando por diferentes plataformas, redes sociais. Os participantes, no total, foram 286 pessoas, dessas 118 mulheres e 105 homens. A idade variou entre 18 e 87 anos, uma média de 42,69 e o desvio padrão 19,38. Bom, dos instrumentos utilizados, imagens em que continham a mensagem persuasiva, e a gente elaborou 4, 2 centrais e 2 de rota periférica, e essa variável se apresentava ou não a fonte da mensagem, para verificar, né, se teria importância ou não. E as escalas, uma era em relação à mensagem persuasiva e a outra era sobre os dados sociodemográficos. Usamos o pacote estatístico IBM-SPSS, que permitiu fazer cruzamento de dados pelos testes ANOVA, teste T, correlações de Pearson, e também o Alpha Convert para avaliar a consistência interna do questionário. Por fim, dos resultados, o Alpha Convert nos gerou 0,75, em que nos dá uma leve consistência interna, né, uma confiabilidade, e aí não houve validação, fiquem espertos, não houve validação estatística em relação à hipótese principal, que era sobre as rotas persuasivas e nas mensagens, então não houve significância estatística, porém a orientação política foi uma variável muito importante, tanto que a média dos participantes com a orientação política de esquerda foi 4,18 e a média de participantes com orientação de direita 3,33. Isso nos permitiu visualizar que, para além da persuasão da mensagem, a variável da posição política foi algo importante entre a nossa amostra. Muito obrigada!